Caras alunas, caros alunos do curso de Ética 1 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para um curso de ética aristotélico, há que se fazer uma introdução à filosofia more aristotélica, quer dizer, à maneira de Aristóteles, para que possamos não só nos habituar ao método, mas também aquilo que é premissa para continuarmos. Então, este vídeo vai ser uma introdução à filosofia, aristotelicamente falando. Primeira pergunta inicial. Como a filosofia entra no mundo mediante este processo de reflexão? Os alemães do século XIX, historiadores, explicam que a filosofia entra no mundo mediante um processo do espírito. E esse processo do espírito, eles vão chamá-lo de Entmythologisierung. Em outras palavras, desmitologização. Vamos à Grécia, no século VII a.C., nas colônias gregas, isto é, junto ao Mar Jônio, à Trácia, lá em cima na Grécia, ao Golfo de Taranto, Península Itálica, ao centro da Grécia mesmo, da Eléade, e vamos encontrar aí os primeiros grandes filósofos da história da filosofia. Este processo de Entmythologisierung, palavra alemã que significa desmitologização, ele se dá mediante um exercício do espírito. Sentido seguinte: das grandes narrações épicas, da grande literatura grega, dos grandes escritores que trabalharam a literatura grega no seu sentido mais pleno e mais amplo. Vou dizer um só: Homero, aqui agora, as grandes epopeias, os grandes poemas épicos. Desse material, os primeiros filósofos, junto ao Mar Jônio, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, para citar alguns, fizeram daquela narração, ou de elementos daquela narração ou daquelas narrativas, princípios universais. Este é o movimento do espírito: transformar realidade particular em conceito universal, a partir dos quais se inicia todo um mundo de reflexão, que vai da Jônia até a Alemanha, da Jônia até Iena, e aqui me refiro a Hegel, de uma maneira monológica, e depois de Iena até nossos dias, não só de uma maneira monológica, mas também de uma maneira dialógica. Quer dizer, a filosofia fala, e a filosofia também fala e escuta e fala. Assim, nós vamos nos situar para entendermos, né, o que é filosofia. Assim se inicia a filosofia, mediante este movimento do espírito. A palavra mais importante, a palavra fundamental dentro deste contexto é a propriedade, aquilo que vai caracterizar o ser humano como ser humano, ou a sua racionalidade. E aqui nós nos configuramos numa palavra, uma palavra grega, e esta palavra é o que nós dizemos logos, ser logos. Logos é a palavra grega que na literatura e na gramática grega significa palavra. É a palavra que significa palavra.
mas na sua acepção própria filosófica, como não há palavra que antes de ser proferida não tenha sido pensada, e é assim que os filósofos vão entender, pelo menos nesse primeiro momento, logos, ou a acepção de logos na filosofia é razão. Logos em filosofia é razão, é pensamento. Trata-se de uma razão com uma característica própria. Trata-se de uma racionalidade que é intrínseca e que é manifestação. É a manifestação de algo intrínseco, que é a racionalidade do próprio ser humano, mas que se expressa aqui agora de uma maneira própria, de uma maneira específica, de uma maneira genuína. Qual é esta maneira? Como ela se nos manifesta? Sim, através da sua propriedade de argumentação. O logos filosófico, ou logos que faz, num primeiro momento, a passagem do ser particular para o ser universal, agora, a partir do ser universal, ou da realidade universal, ele vai ser o logos argumentador. Quer dizer, a razão que procede, a razão que procede por confronto, a razão que procede por oposição, a razão que procede por dilema, aquela que confronta e aquela que dilemiza. Isto é, não se trata simplesmente de uma razão que conta, de uma razão que narra, de uma razão que diz e que fala só, mas ela fala argumentando, ela fala dando razões, ela fala criticamente. Aqui então, os princípios universais viram premissas para que se possa naturalmente argumentar. E num segundo momento, esta razão vira tradição dentro da história. E essa tradição dentro da história é o que nós vamos chamar de história da filosofia. Aqui se inicia então a história da filosofia ocidental, mediante esta argumentação crítica, esta razão crítica, argumentando e escrevendo. Aqui então vamos nos confrontar e nos defrontar com as primeiras grandes obras filosóficas, que vão ser o conteúdo, ou constituir a partir daqui o conteúdo da própria tradição. Este conteúdo ou estas obras, elas podem ser, num determinado momento ou num primeiro momento, sistemáticas, e podem ser também ensaios não sistemáticos. Se a razão é argumentativa e está em torno de pontos fundamentais, que vão ser os pontos fundamentais da filosofia, de uma maneira sistemática, isto é, de uma maneira coesa, de uma maneira coerente no sentido de uma lógica intrínseca, fechada, a partir de pontos fundamentais, e que vão se constituir, digamos assim, né, em todo um pensamento de um autor ou de vários autores, não é? De um autor e de autores que o seguem, e aqui nós vamos falar então em escolas, aqui vamos falar então em correntes filosóficas, ou assistematicamente, através de ensaios, mas que provém de uma crítica também e de uma crítica filosófica, e aqui vamos falar então de autores ou de escolas também, quando nos referimos à história da filosofia. Autores, por exemplo, sistemáticos como Aristóteles, e vamos falar numa filosofia sistemática de Aristóteles, ou um sistema aristotélico, é o que nós vamos estudar. E autores assistemáticos, por exemplo, como vamos falar em Kierkegaard, né? E em Heidegger, mais tarde, em Levinas, autores contemporâneos, ambas as posições. As duas posições vão constituir o sentido mais amplo e preciso, ao mesmo tempo, o que nós chamamos de filosofia. O filósofo é aquele que possui uma obra
implementando esta tradição. É aquele que pensa escrevendo e deixando um legado para esta posição que é justamente a posição da filosofia, ou a área da filosofia. E ao implementar isso, ele faz com que esta tradição filosófica se estenda, se prorrogue, se naturalmente concretize. Podemos dizer que vamos chegar aqui agora ao que nos interessa no sentido mais preciso da palavra. Como é que esses princípios fundamentais se tornaram princípios fundamentais aristotélicos? Como é que Aristóteles chegou a isso? De uma maneira muito simples, mas muito precisa, como Aristóteles sempre o foi. O princípio por excelência da filosofia em Aristóteles chama-se ser. E o do ser particular, ele chega ao ser universal. Como? Abstraindo. Abstraindo como? Abstraindo do particular. Ele fala que o homem, ao se defrontar com a realidade particular, ele tem a possibilidade de abstraí-la. É desta cadeira que está aqui diante de mim, é desta mesa que está aqui diante de mim, que eu formulo um eidos, ou um sentimento, digamos assim, patéticos, como ele fala. As suas espécies sensíveis vêm para dentro da minha mente, e a minha inteligência como luz faz como que aquelas espécies inteligíveis sensíveis se tornem espécies inteligíveis na minha mente. Então eu faço desta cadeira a cadeira, desta mesa a mesa. É assim que começa tudo. E aí então eu vou, através de verbos, dizendo, falando, proferindo e estabelecendo, digamos assim, uma verdade que vai ser a chamada verdade lógica para Aristóteles. E depois, então, eu raciocino, em termos de arranjos, de combinações, e então vou estabelecendo, assim, digamos, o meu raciocínio lógico em torno dessas afirmações ou negações ou afirmações. Então, tudo começa no ser. Tudo tem início no ser. É o ser enquanto ser. E Aristóteles vai dizer que esta abstração do ser enquanto ser, que se dá naturalmente por uma inteligência, é o que ele chama de filosofia primeira, de protofilosofia. E daí então as suas ramificações, o ser enquanto ser móvel, e aí ele vai fazer a cosmologia, o mundo como objeto de reflexão, enquanto ser. O ser enquanto ser móvel, vivo, e aí ele vai fazer a filosofia da sua biologia, os animais, enquanto ser. O ser enquanto ser móvel, vivo, racional, e aí então ele vai fazer o estudo do homem, a sua antropologia, e a sua psicologia racional. E ele vai, o ser enquanto ser móvel, vivo, racional, ele também é sujeito de ação. Então, aqui, nesse lugar específico, cabe a reflexão sobre a ética em Aristóteles. Isto é, a ação que vai ser o objeto da ética segue o ser. A ética de Aristóteles é uma ética com metafísica. Existem éticas sem metafísica, mas se a metafísica é o estudo do ser enquanto ser em Aristóteles, a ética vai ser o desenvolvimento, o desaguar, uma estrutura dialogal que vai ser a estrutura que vai estudar a ação do ser humano proveniente da sua estrutura. Um dialogar da estrutura, da ação com a estrutura do homem. Um dialogar da estrutura da ação
com aquilo que o homem naturalmente é, na sua maior e mais precisa profundidade. Ainda aqui existe ainda o ser, enquanto princípio fundamental do ser, e aí vai ser Hotheos, vai ser a sua teodiceia, vai ser a sua expressão, sua principiologia da fundamentalidade de tudo. Vamos chamar isso de Deus, Hotheos. Então vejam bem, o ser está no centro, e do ser como princípio, tudo emana em Aristóteles, a fortiori a ética, emanando-se da própria antropologia e da própria ontologia. Se a antropologia, se a psicologia racional, chamada assim em Aristóteles, né, emana da metafísica, a ética, a fortiori, emana da metafísica. Então, vejam bem, este é o sentido de uma introdução aristotélica da filosofia, colocando e mostrando o lugar da ética dentro desse contexto. Por isso, Aristóteles é um filósofo, como já dissemos no vídeo anterior, é um filósofo racional. Por isso que a sua metafísica é uma metafísica da razão, a sua filosofia é uma filosofia da razão, e a sua ética é uma ética racional, estritamente racional. Por isso, Aristóteles tem na ontologia, na sua filosofia primeira, o centro, o núcleo de toda a filosofia. É como se fosse uma teia de aranha onde o centro é o ser, e o ser como princípio. E daí então, tudo emana, tudo parte, tudo se concretiza em cada uma de suas peculiaridades. E assim, vamos então para os critérios dessa filosofia que vão ser naturalmente explanados dentro de um outro vídeo que vai ser o vídeo subsequente a este. Então, só aqui, digamos, resumindo, o que fizemos, né? O que dissemos, mostramos que o processo da filosofia vem de um exercício do espírito que se chama desmitologização. Esse processo em Aristóteles se dá mediante a fabricação na, digamos, cabeça do ser humano, na cabeça ou na mente do ser humano, não só no cérebro, mas na mente do ser humano, mediante a fabricação de um conceito, que é racional no seu sentido mais preciso da palavra, que é estabelecimento, né, do ser como princípio, e o princípio da sua filosofia. E está neste princípio, que se chama ser, ou na ontologia, que para ele é a filosofia primeira, os seus 16 livros, que vão chamar de metafísica ou filosofia primeira, ou protofilosofia primeira, por quê? Porque dela, naturalmente, desses princípios, emanam todos os outros, e a fortiori, todos os princípios para a sua ética. Muito obrigado aqui, ficamos aqui neste momento e vamos dar sequência com os chamados critérios filosóficos.